A picape mais vendida no mercado dos Estados Unidos, um país que adora picapes, está prestes a completar 48 anos seguidos como líder no segmento. Você pode imaginar um filme ganhando o Oscar por 48 anos? Quem me pergunta isso é o engenheiro Klaus Mello, responsável técnico pela F-150 lá nos Estados Unidos. E é sobre essa picape, esse utilitário, que a gente vai falar nesse vídeo. Ela está sendo lançada nesse momento no Brasil pela Ford em sua restilização de meia-vida. E eu estarei muito bem acompanhado pelo próprio Klaus Mello, a Ariane Campos, que é supervisora de engenharia da Ford América do Sul, e o colega jornalista Paulo Prado. Embarque nessa com a gente que a conversa foi muito interessante, muito rica. Só não esquece de assinar o canal antes se você ainda não assinou o Carro é o Tema. Vamos lá! Bom, pessoal, estou aqui ao volante da F-150, a última atualização da Ford. Eu convido vocês, antes de mais nada, a assistir o outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui, onde houve a apresentação estática. Agora é a prova dinâmica e uma condição privilegiada, além do colega Paulo Prado aqui, eu estou com engenheiros da Ford, nada menos do que o Klaus Mello, que foi o diretor técnico do desenvolvimento desse produto. É isso, Klaus? Sim, meu cargo é engenheiro de engenharia de veículos e eu sou responsável técnico pela F-150. É um prazer estar aqui, Marcos, falando com você e com seus ouvintes também. E também a Ariane Campos, também da engenharia da Ford, aqui abrilhantando a nossa prova dinâmica. Bom, aqui é uma estrada vicinal e naturalmente a gente não pode desenvolver uma velocidade mais exagerada, vamos dizer assim, porque esse motor V8 permite. Lembre para nós, por favor, Ariane, motor Coyote V8 5 litros. Exato, 405 cavalos, 566 Nm de torque ou 57, Em 500 56,7 metros, kgf. vire à esquerda. Nós estamos tendo uma interferência aqui do navegador, mas... Perdão? Está participando. Está participando. Aqui é mundo real, mundo real. Isso é um test drive, é dessa maneira Dinâmico. que é feita. E é claro que nem sempre a gente tem a oportunidade de ter a fonte a bordo, o que é muito bom, vamos aproveitar. Eu fiz uma Vire à pergunta esquerda na estrada vicinal Adolfo Pecorari. há pouco para vocês com relação às diferenças desse V8 nessa picape e no Mustang. Vocês poderiam lembrar, por favor, quais são essas sutilezas Continue na estrada em vicinal trazer o Adolfo motor por uma Pecorari picape? por 1 quilômetro. Sim, o Mustang também tem o mesmo motor que a gente chama Coyote 5.0, é um V8 naturalmente aspirado. Só que o acerto desse motor para picape F-150 é bem diferente do Mustang. Naturalmente são veículos muito diferentes um do outro, né? E o foco do motor na F-150 foi o torque em baixa rotação, né? Enquanto o Mustang a gente privilegia mais a potência em alta rotação. Então esses motores possuem comandos de válvula tanto de admissão como de escape diferentes, assim também como todo o sistema de admissão, filtro de ar e escapamento também são diferentes. Em E com 500 isso, a metros, gente tem, vire à apesar do direita. pico de torque ser similar entre os dois motores, a faixa de rotação onde o pico de torque acontece na F-150 é uma faixa de rotação mais baixa do que no Mustang. E no Mustang a gente tem um desenvolvimento de potência mais alta, em torno de 480 cavalos, na F-150 e 405. Essencialmente direita é e isso, Marcos, depois o vire que à direita. diferencia esses dois motores, mas ambos são chamados 5.0 Coyote V8. Bom, naturalmente,
são características que se direita. adequam ao produto, né? Uhum, Essa aqui um utilitário. uhum. Não é ofensivo chamar esse Continue automóvel por de 6 utilitário, né, quilômetros. Klaus? Não, é uma picape. A picape é um veículo de uso, digamos, versátil, né? O compartimento de carga sendo aberto, né? O que a gente chama caçamba, ele oferece essa flexibilidade de uso, né? Então, eu até gosto do nome utilitário para uma picape, porque realmente faz jus à função. E o que eu estou percebendo aqui, claro que a resposta do motor é generosa, Uhum. mas no caso desse tipo de percurso que a gente está fazendo, Uhum. é a estabilidade do veículo, né? Uhum. Então são dois braços triangulares na frente, a suspensão, não é Exato. isso? Suspensão independente na dianteira, né? Com 2 braços triangulares, que é uma suspensão que privilegia, digamos assim, a geometria constante da direção em diferentes posições, digamos assim, da suspensão aberta, suspensão mais fechada. E isso garante essa precisão, né? A linearidade de direção. Tô vendo que você está ganhando confiança aqui. Não, Né? foi uma reta assim, né? Eu me permiti. Mas nas curvas eu tô vendo que você tá realmente também Não, sim. confiante. O carro Controle do desenha carro. as curvas, né? Exato. Então, Com bastante estabilidade. É uma picape, são quase 6 metros de sim, comprimento. é um veículo de grande porte, né? Exato. Tanto de comprimento como lateral, mas o controle de direção, a direção é elétrica, mas ela tem um controle bastante preciso, linear, o que garante, digamos assim, ele não somente é seguro, mas também passa bastante confiança para o motorista na direção. Não, o fantástico, agora saindo um pouco da parte mais graxa, né? Uhum. É o conforto oferecido, né? Tanto no acabamento como nos ajustes de banco, de volante. O Head-Up Display é uma novidade Sim, nessa é uma novidade. essa atualização, né? Isso. Eu acho isso muito bom, porque a informação, principalmente na cidade, da velocidade está aqui, né? No nosso nariz, ou seja, ajuda também uma condução cuidadosa para, né? Evitar multas, que ninguém quer tomar uma multa, né? E Além da informação da velocidade, aí, Marcos, é interessante também, por exemplo, no modo off-road, esse carro tem 7 diferentes modos de direção que 7, né? são selecionáveis pelo motorista. Se você coloca em diferentes modos, a tela projetada no para-brisa muda. Então, por exemplo, na tela off-road, você tem o ângulo de inclinação lateral, o ângulo de inclinação longitudinal do veículo, além da informação da velocidade, além da informação da rotação do carro, né? Então isso também ajuda você saber se você está perto de um limite, por exemplo, de capotamento lateral, se você está dirigindo num barranco. Paulo aqui, que é um experiente off-roader aqui, né, que está com a gente, está ouvindo com interesse aqui o que eu estou dizendo, porque realmente ajuda, né, o motorista que está numa condição, digamos, explorando aí caminhos mais difíceis, né? O inclinômetro vai aparecer no Head-Up Display também? Aparece lá, O aparece o inclinômetro? inclinômetro, tanto lateral como longitudinal, então isso é bacana. Permitir você se antecipar, né? Exato. Situação Você fala, poxa, mais será que severa. eu consigo fazer isso ou não? Tô chegando no limite do carro ou não, né? Então isso para, digamos, até diminui a necessidade de você ter acessórios que normalmente o público off-road coloca no carro, como um inclinômetro externo, que é um acessório comum. Isso aí já está embutido no Já carro e tá. você consegue ver através do heads-up display também. Faz parte da instrumentação do carro, né? Exato. Agora, você falou em fora de estrada, é bom lembrar para quem está nos acompanhando que nós temos aqui a opção do 4x2, né? Ficar só a tração traseira, talvez por uma condução urbana, né? Uma coisa mais tranquila. O 4x4 em 2 condições também, 3 condições, né? Tem a 4x4 automática, gata a tração caso seja necessário. Aí você tem a 4x4 High, que é onde a gente está dirigindo agora, né? Ele está selecionado nessa configuração aí, que realmente trava o modo 4x4. E tem o 4x4 Low, que digamos, é reduzida, né? Como é chamado, que a gente seleciona quando realmente você precisa vencer um obstáculo
digamos que você precisa de bastante torque, bastante tração, né? Então tem essa flexibilidade além dos modos de direção eletrônicos, né, que mexe na calibração do motor, do câmbio e do controle de estabilidade. Existe ainda também diferentes configurações de tração para adequar, digamos, a condição de uso do veículo. Agora, a condição de 4x4 low, reduzida, combinada com o bloqueio do diferencial, aí eu posso subir uma parede. Aí assim, só a parede, né? sobe uma parede, Tem um né? diferencial blocante também, Tá. que é selecionado separadamente. E com isso, digamos assim, garante que você consiga transpor aí obstáculos onde você coloca uma roda, por exemplo, no ar, você perde tração com o diferencial aberto. Com simples apertar de um botão dentro da cabine aqui, você trava o diferencial e com isso você consegue juntar, né, tração do lado direito e esquerdo da roda e das rodas direitas do lado direito e do lado esquerdo e transpor obstáculos mais difíceis. Houve alguma adequação com relação ao mercado dos Estados Unidos e o nosso para trazer essa picape para cá? Alguma tropicalização leve, alguma diferença? O Brasil, Ariane, você quer falar um pouco mais sobre isso, né? Talvez, Por coloque favor. aqui, mas me ajude nessa. Existe a diferença do combustível, né? Que é Sim. o combustível brasileiro é único no mundo, né? É um combustível que tem um conteúdo de álcool na gasolina maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe também álcool na gasolina, mas está em torno de 10 a 15%. Aqui no Brasil, esse teor de álcool na gasolina está hoje em torno de 27%. Sim. E com isso, a calibração da injeção eletrônica, ela digamos, acaba tendo que se ajustar, né, para o combustível local. Mas a gente avaliou a questão da suspensão, né, da F-150 para saber se havia necessidade de fazer algum acerto específico para o Brasil. Mas como na F-150 nos Estados Unidos a gente desenvolve ela para uma condição de uso extremamente Em severa 600 também, metros, vire à esquerda quando a na gente Avenida avaliou Nossa a Senhora das F-150 aqui no Graças. mercado local, a gente acredita que o acerto feito para os Estados Unidos funciona bem também no Brasil. Se adequa, E né? é isso que você está vendo aqui, numa estrada bem desafiadora, bastante ondulada, cheia de curva, que a estabilidade está muito boa, né? E eu estou percebendo que você está ganhando cada vez mais confiança. E isso é fruto desse acerto bem feito. Mas acho que é importante lembrar também que a gente não trouxe apenas a 150 e colocou ela no mercado, né? Foram Certo. feitas diversas avaliações locais dos diferentes Vire à tipos de esquerda na pavimento. Avenida Nossa Senhora das Complementando Graças. o que o Klaus comentou, né, de ter feito a avaliação da suspensão para entender se adequava ao nosso mercado, ainda assim a gente fez diversas avaliações em diversos tipos de pavimento aqui no Brasil para validar isso, né? Certo. Para trazer essa segurança de que tem uma engenharia brasileira aqui também cuidando do mercado para que o cliente tenha uma experiência positiva. Continue por 3 Embora a gente quilômetros. tenha esse carro desenvolvido para os Estados Unidos, depois a gente trouxe para cá. Então a gente avaliou em nível do mar, a gente avaliou em diferentes condições também para validar, além da calibração, né? Acho que também é interessante salientar que a engenharia brasileira participou do projeto da F-150 aqui do Brasil, principalmente na parte de software, né? Certo. Tem uma participação grande no time do Brasil que desenvolve softwares, né, o que a gente chama de features desse carro, features eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos, que a gente utiliza na F-150 para o mundo inteiro, né? Então, não somente foi feito esse trabalho de cheque se a F-150 se adequava ao mercado brasileiro ou foi feita toda essa avaliação, mas também o time da engenharia do Brasil participou do desenvolvimento também. É curioso que normalmente tem-se a preocupação, né, no caso de um automóvel convencional, né, não utilitário, essa preocupação com a altura em relação ao solo, né? Sim. Aqui não, né? Aqui Exato, isso é um ponto muito importante, né? A gente sempre falou, né, em alguns veículos importados que a gente teve que fazer alguns ajustes no Brasil, principalmente em relação ao altura do solo, por causa das características do piso brasileiro, a presença de valetas, lombadas, que é uma coisa peculiar do mercado local aqui, E né? que não é padronizado, né? E não são padronizadas. Nossas lombadas Bom ponto. não são padronizadas, tem cada uma numa condição Sim. e altura diferente. sim. Exato. Já no caso da F-150, que tem uma altura livre do solo bastante avantajada já,
está em torno de 22 centímetros mais ou menos, você não tem esse risco, né? Então, digamos, por isso que a gente mesmo assim fez a avaliação e considerou adequado o mercado local. Mais uma lombada para falar nelas aqui, passando. E essa é suave, né? Mas a gente vê de tudo, como a Liane falou, né? Tem de tudo. E valetas também, né? E pavimentos diferentes, Sim. né? A gente encontra diferentes tipos de pavimentos aqui no Brasil, diferentes condições. Mas a gente, inclusive, tem pistas lá nos Estados Unidos que a gente faz os testes, que são chamados, né? O paralelepípedo brasileiro. Então tem lá. Ah, sim? Tem. Não, como é que fez ruído no paralelepípedo brasileiro? Não fez, tá ok. Então, mas a gente usa lá para desenvolvimento, para acerto da suspensão e para verificação de, principalmente, ruídos, né? Certo. Depois foram feitos os testes também para a gente homologar esse produto no mercado, né? São os testes de emissões Ah, sim. e os testes de decibéis noise. Então, são 7 modos de condução. São. Um deles seria neve, Sim, tem um modo escorregadio, escorregadio. né, que a gente usa para neve, gelo. Tá. Né, no mercado brasileiro não é muito utilizado, mas os mercados aí americano, principalmente o Em canadense, 400 é muito metros, seu destino estará à esquerda. Bom, a gente pode dizer então que vem superdimensionada, né? Porque isso não vai ser desativado porque não tem neve no Brasil, né? Até Não, tem, né? Em condições excepcionais está tem, bem né? preparada para isso. De repente Vem. você resolve dirigir até os Estados Unidos, ou então até mesmo na Argentina também. Na Argentina, você consegue pegar sim. neve. Sim, então sim. você está preparado para Para encarar aí o... entendeu? Aí Ó, esse piso aqui é normal no Brasil, Sim. mas é difícil encontrar isso nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que ter esses diferentes, digamos, exemplos, né? Certo. Pisos de diferentes países, diferentes condições, para poder garantir que o carro vai funcionar nos mercados onde ele vai ser vendido, né? E continuar confortável. E continuar confortável. A gente está aqui no banco traseiro, Continua. né? Eu tô conseguindo. Uma condição extremamente confortável. Vou até falar aqui, eu tenho 1,93 m e consigo cruzar minhas pernas aqui no banco de trás. como vocês estão Assim, vendo é aí. uma sala de estar, né? E a gente consegue conversar também, né? Com os Exato. passageiros da frente sem ter que alterar muito o tom de voz. Conforto acústico também, né? Isso num piso muito ondulado, né? Muito remendo no asfalto. Aqui a gente está passando um trecho, uma pista lateral aqui do Dom Pedro, que é bastante Em 500 irregular. metros, Ele absorve, né? Só, ele é redondo, Total, né? né? Esses obstáculos, ele não submete você a trancos, né? Então é um rolar mais emborrachado, né? que a gente chama. Ah, É importante salientar também que você faz essa mudança de tração nas duas rodas e tração para as quatro rodas sem parar, né? qual a velocidade máxima? Não, aqui não tem. Para Não low tem? você tem que parar o carro. Não, né? sim, Para isso aí. reduzida você tem que parar. Esse sempre vai ser. Sim. Agora, e ele também desengata a reduzida a partir que você chega em torno de 30 km por hora, se não me engano. Mas a mudança de tração nas duas rodas para 4 em alta é qualquer velocidade. Pode ser feita dessa Pode ser feito maneira. como a gente fez Não, aqui. antigamente era tranquilamente. 60 km, 80, não lembro. Agora a gente faz um The Fly que a gente Ah. Não, aquilo que você comentou, né, Klaus? Os recursos eletrônicos, esse tipo de... Hoje eles estão até quase que se sobrepondo à performance, talvez, né? A parte mecânica do carro. São todos esses recursos que apoiam o motorista aí na condução. A gente pode falar isso, grosso modo, né? Sim, é como se fosse uma pirâmide, né? Sim. A funcionalidade do carro, por exemplo, a performance, a dinâmica veicular, os freios, digamos, o tamanho do carro, o espaço interno, isso é a base da pirâmide, né? Certo. Mas em cima disso, hoje, você constrói itens de conveniência e conforto que são muito embasados com a eletrônica, né? F-150 hoje, essa que a gente está dirigindo, a Lariat, tem mais ou menos 75 módulos eletrônicos diferentes. Certo. E esses módulos só trazem nível de conforto, nível de, digamos, conveniência bastante grande. E o grande segredo é fazer com que todos esses módulos, digamos, trabalhem em sintonia, trabalhem em harmonia para entregar uma experiência completa para o usuário. Então, cada empresa tem o seu segredo, o seu molho secreto aí, né? Certo. Que
E a gente, na Ford, né, a gente busca muito essa harmonia entre as diferentes funções, que eu acredito que é grande parte do sucesso da F-150, né, que é a picape mais vendida nos Estados Unidos. Esse ano vai completar 48 anos. 48 anos. 48 anos. Você imagina, né, que a gente estava conversando antes, né, um campeonato de Fórmula 1 onde a mesma equipe ganha o campeonato faz 48 anos, né? É o mercado de picapes mais competitivo do mundo, né? E a F-150 tem tido esse sucesso ao longo desses anos. E é parte desse segredo. Acho que parte da tecnologia também faz com que a gente consiga atualizar e ela continuar tendo esse sucesso, né? Porque se não fosse também pela tecnologia, ia ser só mais um produto, né? Essa diferença e atualizações da F-150 trazem para ela esse sucesso de tantos anos, né? De tanto tempo. Perfeito. É um veículo que tem sido atualizado, modernizado, muito com base na observação do que o consumidor quer, do que o consumidor faz com a picape. E a gente tem feito essas modificações constantes, né, no produto para manter ele sempre à frente, né? Sempre, digamos, superando até as expectativas dos consumidores, né? Paulo, acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre o fato da gente usar os dados conectados para, inclusive, refinar, né, esses modos de função, a interação do usuário com o produto, para a gente, na engenharia, usar isso e melhorar os nossos softwares, né, nossos equipamentos em termos de tecnologia. Né? Agora que a gente está nessa rodovia, dá para sentir um pouco mais o ímpeto desse motor Coyote. Como é que é o Coyote? Porque ele uiva. O uivo do Coyote. Então, é um nome de fantasia para o motor, mas eu acho que é bem cabível, né? Não, perfeitamente. O V8 ele tem esse ronco, né, característico e que agrada muito. Muitos clientes, inclusive, preferem o motor V8 justamente pelo ronco. Então, o Mustang é a mesma história. Os clientes preferem o V8 porque o V8 tem o ronco. Se a gente entregasse até um motor diferente que não fosse V8, com até mais performance do que o V8, muita gente ia continuar preferindo o V8 por causa do som, né? Essa é uma característica importante, eu acredito, a salientar. Não é só a performance do V8, eu acho que ele entrega essa sensação, esse som, essa música. Exato, essa trilha sonora. Né? Agora, é curioso, né? Porque quando se fala em eletrificação, né, pegue a saída carro 102 elétrico, em direção a muita Jundiaí, gente Bragança lamenta Ponta. não ouvir o som do motor e particularmente do V8, né? Muita gente fala exatamente do V8 como uma perda no caso do carro elétrico, né? Curioso. Exato. Eu acho que é uma experiência diferente de dirigir. Sim. Né? Um carro elétrico entrega torque mais imediato, uma Sim. performance mais linear, né, que a gente chama. No entanto, tem essa diferença importante, né? Que os daqueles que gostam do motor a combustão gostam principalmente porque tem esse feedback, né, do ruído, né? Quando você pisa no acelerador, vem o ronco. Mas enfim, carro elétrico tem outros predicados. Sim, sim. Parece que os dois vão conviver aí, né, durante um Acredito bom que sim. tempo, né? Eu acredito que ainda assim. Um bom tempo. Há espaço para ambos aí no mercado, com certeza. Falando em ruído, eu achei muito interessante que você falou mais cedo com relação ao tratamento anti-ruído nesse sanduíche no para-brisa e nos vidros laterais aqui, que atua Em numa 800 frequência, metros, né, pegue a saída 102 que é em justamente direção a aquela Jundiaí, Bragança que Ponta. interage com a voz humana, ou seja, permite que a gente aqui, mesmo acelerando e mesmo naquele trecho bem castigado de asfalto, que a gente tenha uma conversa normal, né? Exato. O vidro para-brisa Pegue a dessa saída picape 102 e e os depois vidros pegue a laterais rodovia Luciano Consolini. possuem um tratamento acústico, né? A gente chama de um vidro Pegue que a rodovia laminado é um sanduíche, Consolini né? e De depois duas faça lâminas um de vidro com um retorno. filme plástico no meio. Esse filme plástico tem propriedade acústica, ele atenua os ruídos que, digamos, vêm de fora do veículo para a parte de dentro. Então a gente fica meio que Faça um encapsulado aqui dentro. retorno. E isso filtra algumas dos ruídos
digamos assim, que atrapalhariam uma conversação dentro do carro, ou então você ouvir o rádio, né, a voz humana. Então, a Certo. gente foca muito nisso, tentar tratar os ruídos que interferem na voz humana. E isso que traz esse conforto acústico e permite que a gente tenha essa conversação Mantenha-se à dentro do esquerda carro para com baixo, permanecer na rodovia Luciano baixo volume de Consolini. voz. Não precisa Certo. gritar aqui dentro para ter uma boa conversação. Não, isso é fascinante, porque é uma sutileza, né? Vai no detalhe. Eu tenho esse dizer quando eu falo para o time de engenharia, né? A diferença entre um carro muito bom para um carro excelente, espetacular, são só detalhes. Então a gente tem que ir no detalhe, né? E é o detalhe que realmente faz a diferença. Detalhe, falo dos detalhes fundamentais. Então o cliente talvez até não esteja vendo, não esteja percebendo e aquele sistema em particular está trazendo para ele, mas no conjunto da obra aquilo faz sentido para ele, aquilo transmite mais qualidade, aquilo transmite mais confiança no dirigir, transmite mais prazer de dirigir. Então esse refino a gente dedica grande parte do nosso esforço de engenharia nesse acerto, nesse refino, né? E o resultado está aí, né? Se eu não me engano, isso nem aparece na ficha técnica, né? Não. Não. Não, e é o segredo, né? Digamos, é o que a gente está falando do molho secreto, né? Que cada companhia tem o seu, a gente tem o nosso, e se a gente está fazendo sucesso ou não, o mercado está dizendo, né? Então, é isso que o mercado americano diz para a gente, que a gente tem feito algo bem correto nessa picape ao longo desse tempo todo. Então, mas, Klaus, assim, a concorrência pode saber, né? Porque eu vou contar. É claro. Tá. Não, tem coisa que eu não estou falando aqui, mas digamos, é importante, eu acho, a gente até agradeço você estar dando essa oportunidade de a gente falar disso, que existe muita coisa na engenharia automotiva que não é óbvio, né? Certo. Não está ali iminente, não é visível, mas é perceptível como um resultado total da obra, né? A experiência. Para entregar uma determinada experiência, você precisa refinar todos esses detalhes. Que são aquilo, tem uma expressão, acho que em marketing, os valores não tangíveis, né? A pessoa não se dá conta, mas está acontecendo, Ele né? não sabe por quê, mas ele gosta do carro, ele tem Certo. prazer de dirigir, né? Interessante. O melhor elogio que eu ouvi nesse drive aqui até agora foi o nosso colega aqui, o Paulo Prado, falou que ele não queria parar de dirigir a picape. Então isso para mim é o melhor elogio que a gente pode receber, né? A gente da engenharia aqui, vindo de vocês. É como aquela história, né? A mãe fica feliz com o prato vazio. Exatamente. E Então, é mais ou menos isso, a nossa sensação aqui é parecida. Paulo, quer falar? Não, Paulo, quer falar? Você Eu acho é um que- especialista em fora de estrada, né? E é já como você dirigiu, disse, né? fora de estrada. Na estrada não tem o que falar, o carro é perfeito. Gostei muito que picape geralmente ela costuma passarinhar um pouco, né? Sim. Nada, bem firme no asfalto. Quero ver ainda em curva agora, né? Legal. Em curva eu fiz as minhas, mas acho que você vai Não, radicalizar mais, né? eu senti aqui do lado, eu senti que ela vai, né? Mas eu quero ter o prazer de dirigir na Sim. curva. Terá, Você usou um termo interessante no passarinhar, né? A gente aquele... que você tem que ficar corrigindo o volante o tempo Exatamente. inteiro. A gente trabalha a suspensão, justamente parte do acerto da suspensão dianteira que a gente está falando, para justamente elas ser menos sensíveis a variações, a ondulações no piso, que acabam esterçando o carro. Então, o que acontece? Quando o carro passarinha, é que ele passa para uma ondulação, e essa ondulação, digamos, pela geometria da suspensão, da direção, acaba esterçando o carro. Você tem que ficar o tempo inteiro fazendo correções pequenas no volante, que não é agradável e até aborrece. Você acostuma, mas, enfim, você sabe que aquilo ali não é muito legal. Então você está, por exemplo, mexendo muito pouco no volante, Sim. estou observando aqui, né? Então, você consegue manter uma trajetória reta, né? De forma que te dá bastante confiança no veículo, né? Então, a gente procura realmente executar, e isso é outro ponto do refino que a gente está falando, para justamente o carro não passarinhar, passando por ondulações, né? Então, você está indo reto, eles estão até passando por piso ondulado e você está mexendo muito pouco o volante. Sim. Então, isso é resultado desse trabalho.
E até permite que no final da viagem não esteja tão cansado também, fisicamente. Exatamente. Né? Então, Bom ponto, excelente ponto, porque isso, se você dirige longas distâncias, você tem que ficar corrigindo o carro o tempo inteiro, então você está sendo submetido a fluidos mais altos. Isso acaba fatigando, Sim. né? Fatigando o motorista mais rapidamente, né? Então todo esse conforto também é desenhado, digamos assim, para você ter uma experiência positiva, mesmo dirigindo longas distâncias. É porque também aí é o sutil, né? A pessoa não se dá conta, mas aquilo está causando cansaço, né? Exato. Não Porque isso de ficar é corrigindo o cumulativo. volante, É cumulativo. né? É uma né? tensão, né? Você gera tensão e aquilo vai acumulando, acumulando. Daqui a pouco você está. Se você dirige um carro muito ruidoso, que você tem que ficar corrigindo o tempo inteiro, etc., você vai se cansar mais rápido do que num carro que te traz conforto acústico, te traz, digamos assim, confiança, né, na direção. Outro ponto que eu gostei foi do balanceamento. Tipo, quando você dá pedal nela, você não sente a frente empinar tanto, e quando você vem grudar no freio, ela não, você não fica tendo aquela estabilidade, sabe? Eu gostei bastante disso. A gente tem o acerto, isso faz parte do acerto também da suspensão, principalmente das molas traseiras, para você evitar esse que a gente chama de enrolamento, né? Então, isso também, bom ponto, Paulo, obrigado por você ter levantado isso. Uma picape desse tamanho, você acaba até esperando, né, um pouco desse comportamento. Quando você não observa isso, você fica positivamente surpreendido e fala, poxa, parece um carro de passeio mesmo. Exatamente. Né? Então, parece menos uma picape. E esse é o intuito, esse é outro elogio. Quando você fala, pô, nem parece uma picape quando eu estou dirigindo ela, parece um carro realmente de passeio, é outro elogio que a gente recebe, porque esse é um intuito mesmo, é trazer o conforto, né, de um carro de passeio, mas mantém a capacidade, mantém a versatilidade, né, de uso de uma picape grande desse porte ao mesmo tempo. Bom, falando em carro de passeio, falando em viagem, estrada, vocês estão divulgando uma autonomia de até 1.000 quilômetros, né? Isso chama atenção, muito por conta desse tanque de 136 litros, certo? De gasolina, e também esse torque em baixa rotação, ele favorece esse consumo, Sim. uma condição, claro, né? É um motor V8, né? Certo. E uma picape desse porte, mas é um consumo que a gente acredita que é bastante competitivo, né? Para esse veículo. Né? A F-150 tem vários itens que foram desenvolvidos para melhorar a eficiência geral do veículo. Né? A carroceria da F-150 é toda de alumínio, interessante mencionar isso. Certo. É alumínio aeronáutico, mas baixo peso. A gente tem toda uma aerodinâmica na dianteira do carro, que é móvel. Posso até mostrar isso para vocês com mais detalhe, mas as grades do radiador se fecham quando você não precisa de vento frontal para arrefecimento, né, para passar pelo radiador. E embaixo, né, no para-choque dianteiro, existe um defletor de ar que é retrátil. Certo. Então, quando você está em velocidade de estrada, esse defletor abaixa e melhora a aerodinâmica do carro também. Isso é Então, automático. Isso é automático. Tá. Então, você não precisa atuar em nada aqui. Alguém lá fora pode ver que a partir de uma certa velocidade você tem esse defletor que abaixa na frente do carro. E, enfim, o carro é desenvolvido para países grandes, né? Os Estados Unidos, o Brasil. Então, a pessoa que compra uma picape dessa, os fazendeiros, por exemplo, viajam grandes distâncias, né? Então a gente pensa no uso desse cliente e para ele, né, talvez até mais importante que o consumo de combustível seja até a frequência com que ele tem que ir no posto de gasolina abastecer, né? Ou então tem que se planejar para parar em determinado posto porque ele viaja grandes distâncias. Então com um tanque desse porte, né, de 136 litros, ele consegue viajar até talvez 1.000 quilômetros sem precisar abastecer, né? E é uma conveniência, é um conforto, uma conveniência, e a gente acredita que os clientes desse veículo aqui vão valorizar esse aspecto. Sem dúvida. O pessoal não... Eu não gosto de parar em posto também. Imposto que você não conhece às vezes, né? Tem aquela Sim, coisa, tem um posto da minha confiança, que eu sempre sou amigo do cara, conheço.
né? Aqui no Brasil tem disso também, né? Onde o combustível nem sempre tem Suspeito. procedência confiável. Então a gente pensa nesse aspecto também, né? Falando em combustível, claro que o governo assegurou que isso vai depender de testes, mas existe a previsão de eventualmente o acréscimo de etanol na gasolina chegar a 35%. Qual seria o impacto aqui? Ou teria que haver também um desenvolvimento? Esse veículo aqui estaria preparado para esse tipo de mudança. Estaria? A gente já antecipa Tá. isso, então nessa versão aqui, a F-150 V8 já estaria adequada para esse tipo de variação. Os carros flex em geral estariam, né, Sim, adequados para o isso. flex Esse carro sem não problema. é flex, Não. no entanto, estaria preparado para essa modificação. Ele aceita Sim, ele uma aceita. mistura assim. Naturalmente, o consumo vai aumentar um pouco, né? Sim. Por causa do conteúdo de álcool aumentando, mas não haveria problemas nessa versão aqui da F-150 V8, não. Outros carros podem ter maiores implicações, né? Os não flex. Certo. Mas aqui a grande maioria da frota do Brasil hoje é flex, né? Mas quem não é flex teria que ter esse estudo, né? Mas já posso assegurar que a F-150 V8 estaria preparada para isso. Por extensão, isso vale também para o Mustang. O Mustang, em princípio, também estaria. Preciso checar, mas eu também sou responsável técnico do Mustang, mas é algo ainda a ser checado. Mas eu acredito que sim, dado que na F-150 a gente tem esse acerto já feito. Certo. No Mustang, por ser um veículo de mais alta performance, você precisa de mais combustível em alta rotação. Então, é um cheque que a gente precisa fazer se a vazão dos injetores estaria preparado para absorver esse aumento, digamos assim, do fluxo de combustível que o aumento do álcool na mistura da gasolina iria causar. Olha, nós estamos chegando ao destino. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, esse carro tem muita coisa para falar, né? Bastante. Mas algo a destacar que eu não tenha perguntado, por favor, Uma fiquem coisa à vontade. que eu acho que é única da F-150 agora é a tampa da caçamba, né? A porta da caçamba da picape agora contém. Sim. Ela é multifuncional, né? Então ela tem tanto a abertura convencional de uma picape, né? Daquele modo, digamos, vertical, que todo mundo já conhece, mas também ela tem uma porta de abertura lateral, né? Que facilita muito o acesso para, digamos, colocar objetos, retirar objetos dentro. Uma ideia que a gente trouxe da Maverick foi também colocar, né, um porta-objetos na caçamba, na lateral da caçamba. Então, muita gente tem ganchos, cordas, enfim, para amarrar carga. Não tem onde colocar, fica jogado na caçamba, então fica aqui embaixo, aqui no banco traseiro, solto, então causa barulho, etc. Então a gente, por conveniência, colocou lá um porta-objetos também na lateral, que é bastante legal, né? Então aí a gente está vendo também que bacana, as duas câmeras. Sensacional. A câmera de visão superior, né? Você pode selecionar também outras câmeras ali pela tela. Você pode ver a câmera do retrovisor, se você quiser. Então tem toda essa questão das câmeras que a gente está observando aqui na tela. Você pode selecionar os diferentes modos de visão. Existe um controle de cruzeiro bastante avançado, né, com um radar que controla o veículo longitudinalmente, né, tanto freando e acelerando o carro em relação ao veículo da frente. Como eu estava falando, né, essa é uma nova encarnação da F-150, né, um ícone do mercado americano, né, um ícone das picapes mundiais. Hoje, qualquer criança de 8 anos, você pedir para desenhar uma picape, provavelmente a silhueta vai ser praticamente uma F-150, que tornou, né, faz parte do imaginário já, né? E agora, nessa nova encarnação, a gente tem mais tecnologia, mais eletrônica, mais itens de conveniência, mantendo, né, digamos, a tradição, né, de picapes raça forte da Ford, como alma, né, do produto. Então, fico contente que vocês gostaram aí também, e, enfim. Experiência. Espero que tenha sido um dia bacana para todos. Está sendo.
Bom, agradeço Ariane, Klaus, Paulo, Eu que agradeço também. mais do que a companhia pela aula de F-150. Prazerzão, Marcos, valeu. De novo, obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Muito bom, muito obrigado. E parabéns pelo produto, né? Obrigado. Feliz que vocês gostaram aqui. Muito. Para detalhar tudo que essa picape tem, todas as suas funcionalidades e recursos, seria preciso produzir uma série completa. Mas você encontra mais informações no outro vídeo que eu fiz sobre a F-150, que está destacado aqui no próprio vídeo. Por hoje é isso. Bons caminhos. Até a próxima.